Olá, eu sou Marli Gomes e hoje eu trouxe um risco de um buquê com lacinhos para a gente pintar. Este risco, eu vou fazer numa faixa para ser colocado num pano de prato. A largura deste tecido é de 60 centímetros, desta faixa é de 60 centímetros e 16 de comprimento. Vamos começar. Vou iniciar pelo fundo. Estou com o pincel número 8, para fazer aqui essa parte aqui de fora. Com o clareador, eu vou espalhar primeiro um pouco aqui por fora, depois eu vou vir com a misturinha da tinta, para tá colocando aqui nesse espaço. Agora, vou misturar um pouquinho de marrom com um pouco de rosa bebê. Vai ficar um tom bem clarinho. E vou tá colocando aqui nestes cantinhos. E sumindo com essa cor aqui pra fora. Depois que eu passei aqui essa misturinha, eu vou vir com a cor rosa bebê e vou jogar aqui na beiradinha, puxando aqui mais pra fora. Já o rosa bebê puro. Para dar um contraste, e também eu gosto da pintura do fundo mais manchadinho e colorido. Tô prosseguindo aqui com o clareador. O pincel está sujo, né, da misturinha. Nesta parte daqui, bem perto aqui das flores, eu já tô colocando um pouquinho do marrom. Para dar mais profundidade aqui, bem nesses cantinhos, aqui perto das flores. Eu tiro aqui o excesso, bem pouquinho mesmo, no cantinho do pincel. Eu coloco e dou uma puxadinha. E eu vou fazer todo esse processo em volta do arranjo. Preenchi todo a parte de trás, com fundo, sombreando. Aqui eu coloquei o clareador, o rosa bebê e o marrom, né, para fazer esse sombreado. Agora, eu vou passar para dentro aqui, o fundo por trás das florzinhas. E eu vou estar trocando o pincel, vou usar o número 4, porque o espaço é bem pequeno. Eu fiz uma misturinha das mesmas cores que eu usei no fundo, que é o clareador, o marrom e o rosa bebê. E vou passar bem aqui nesses cantinhos, nos espaços entre as flores. Fazendo somente uma sombrinha em alguns lugares, porque não tem a necessidade de se fechar todo esse espaço. Agora, com um pouquinho só de marrom, tirei o excesso. Eu vou escurecer um pouquinho mais. Eu achei aqui o espaço, agora eu vou escurecer os cantinhos, dando pinceladinhas. Prontinho. Agora eu vou passar para as folhas. Vou começar a folha com o pincel número 4, com a cor verde folha.
Vou preencher quase toda a folha com essa cor e vou estar jogando os outros tons. Preenchi quase toda a folhinha com marrom no cantinho aqui do pincel. Eu pego aqui bem do pezinho da folha e vou na direção da pontinha. E puxo deste lado. E do lado de cima, eu jogo somente aqui um pouquinho na beiradinha. Com um pouquinho de verde musgo, vou escurecer também este lado aqui, somente com umas batidinhas. Jogo um pouquinho de cá e um pouquinho de cá. Agora, com a cor branco, eu pego daqui, do lado mais claro, e puxo. E viro aqui, né? E viro o pincel e jogo daqui e puxo para baixo. Com o pincel número 0, com a cor marrom, eu vou puxar aqui novamente, fazer esse risquinho aqui dentro. E vou fazer as ranhuras bem fininho. Eu puxo aqui para fora, fazendo uma vírgula. E do lado aqui, na lateral, eu jogo somente umas pinceladinhas nos cantinhos, sem contornar toda a folha. Vou passar para esta. Verde folha, vou cobrir quase toda. Na realidade, eu vou cobrir toda a folha com essa cor. Cobri toda a folha com o verde folha. Agora, com o marrom no cantinho do pincel, eu pego aqui e vou na direção da pontinha. A pontinha termina aqui, mas eu não vou até o final, eu termino pelo meio. E eu começo já a fazer o sombreado deste lado. E trago a tinta pra cá. Deste lado, eu vou jogar somente aqui. Por quê? Porque esta folha está por cima dessa. Então, aqui eu vou deixar mais clarinho para ela aparecer mais, sobressair sobre a outra. Agora, com o verde musgo, jogo mais um pouquinho por cima aqui do marrom. Dou uma puxadinha, bem pouquinho mesmo. Jogo aqui do outro lado. Agora, com a cor branca, pego daqui e vou subindo. E vou fazendo aquela, puxando aqui pra cima, espalhando, esfumaçando um pouquinho. Do lado de cá, eu vou dar uma esfumaçada maior. Eu vou jogar mais marrom desse lado, porque quando eu joguei o verde oliva, ele sumiu. Mais um pouquinho. Agora aqui eu coloco com o pincel fininho, marrom, e vou levando a tinta pra cima e fazendo as nervuras. Aqui eu não usei nesta folha a cor verde oliva, eu usei o verde musgo. Vou passar para esta folha. Com o marrom no cantinho do pincel, eu pego aqui bem do pezinho da folha e vou na direção da pontinha. E jogo a tinta para cima.
Deste lado, eu venho com a tinta e puxo. Né? Esta folha está por baixo dessa, então, vou escurecer este lado aqui. Agora, estou jogando o verde musgo. Com o branco no cantinho do pincel, jogo deste lado e puxo. E do lado de cima, eu viro o pincel com a tinta pra cima, jogo e puxo. E com a cor marrom, no pincel fininho, eu venho daqui de baixo e vou levando a tinta na direção da pontinha. E vou fazendo as ranhuras. Aqui do lado de fora, eu dou somente umas pinceladas para realçar a sombra, para não precisar de contornar a folha toda. Assim, eu vou fazer todas as outras folhinhas. Finalizei as folhas. Usei aqui o verde folha, o marrom e o verde musgo e o branco para dar a luz. E contornei alguns lugares com a cor marrom. Agora, eu vou passar para as flores. Aqui, eu vou estar usando o rosa escuro em algumas flores, bem aqui no miolinho. Eu vou passar o rosa escuro assim. Ele seco, sem nada. E um pouquinho aqui dentro de vermelho fogo. Bem pouquinho. E aqui por fora, é o rosa. Vai ficar assim por enquanto. Essas flores aqui de baixo, eu vou fazer mais escurinha. Depois, e essas daqui de cima, eu vou colocar um tom mais claro. Agora, com o vermelho, eu venho aqui coloco aqui no miolinho. Não vai ser o miolinho ainda não, mas bem aqui em cima do miolinho. Vou colocar mais rosa nessa aqui, que eu coloquei pouquinho. Agora, com a cor, eu estou usando o pincel número 4. Com a cor rosa bebê, eu vou fazer as pétalazinhas. E vou puxar aqui na direção do miolinho. Eu coloco a tinta no cantinho do pincel e vou puxando na direção do miolinho. Provavelmente, eu vou voltar em todas as flores para retocar aqui onde eu tô colocando o rosa bebê. Por quê? Porque a tendência dessa cor é ela apagar um pouco depois que seca, ela fica opaca. Então, eu volto com a mesma cor, que seria aqui o rosa bebê ou o branco, para jogar de novo aqui por cima para ela realçar. Então, esta está por baixo desta daqui. Então, eu começo essa daqui agora. Essa pétalazinha e puxo na direção do miolinho. Sempre a tinta aqui no cantinho do pincel, a tinta voltada para cima, eu pego
e vou levando na direção do miolinho. Agora, eu vou passar para essa aqui, que tá bem no meio. Coloco a tinta e puxo sempre na direção aqui, onde é o miolinho. Finalizei estas daqui que tá no meio. Eu vou passar aqui para as que estão em cima. Eu vou clarear um pouco. Vou colocar o mesmo rosa escuro. E somente um pouquinho de vermelho nessas. Eu ainda não finalizei essas daqui. Por quê? Porque eu ainda vou passar, essas daqui estão por baixo destas. Então, eu tenho que fazer estas primeiro para depois eu finalizar essas daqui. Porque aqui eu vou dar a luz para elas poder sobressaírem sobre as outras. Agora, eu vou jogar a cor rosa bebê. Levando aqui na direção do miolinho. Estou terminando de fechar, de passar aqui o rosa bebê sobre as pétalas e cobrindo bem, seguindo bem o risco, porque tá bem definidinho aqui as flores. E cobrindo bem os espaços aqui entre elas, para não ficar espaço vago sem tinta. Elas são bem miudinhas e tá uma bem pertinho da outra, então a gente preenche todo esse espaço, às vezes até encosta aqui, ó, um risco no outro. Mas eu vou voltar com a outra cor, com o branco, e fazer a separação das pétalas. Aqui ainda ficou uma escondidinha aqui por trás. Vou terminar ela também. Estas pétalas, essas 3 flores de baixo, eu vou colocar elas mais escuras um pouquinho. Aqui eu vou carregar mais no rosa. Para diferenciar um pouquinho das outras.
Agora, com rosa bebê bem na pontinha aqui do pincel, eu vou contornando aqui o risco, separando as pétalas. E trazendo na direção do miolinho. Essa daqui eu vou até jogar um pouco mais de rosa aqui. Para escurecer essa parte aqui, onde ela tá encostada. Voltando com rosa bebê, e vou prosseguindo fazendo as pétalas. Cobrir todas as flores, seguindo aqui bem o risco, ainda tá dando, agora que a cor rosa bebê secou um pouquinho, já tá dando para ver o risco novamente, porque a tinta ela é bem absorvida e ela é bem aguada, então ela some no decorrer da secagem, por isso a gente tem que estar voltando em certas pinturas e fazer o retoque da cor, para ela aparecer, porque senão a tendência é sumir e ir desaparecendo nas lavagens do tecido. Agora, eu vou colocar de novo tanto o rosa bebê quanto o branco. Estou com rosa bebê aqui. Vou jogar mais um pouquinho. E agora, eu vou com o branco. Eu acho que o branco aqui é que vai ficar melhor para fazer essa separação. Bem no cantinho aqui do pincel, com a tinta voltada para cima, eu coloco o pincel em pé e puxo na direção do miolinho. Assim, eu vou fazer todas as pétalas das florzinhas, ó. Coloco a tinta, né, bem no cantinho, virada para cima e puxo na direção do miolinho. E vou fazendo assim, em volta de toda a florzinha, seguindo o risco, que tá bem visível aqui. Eu não sei se na filmagem tá. Vou passar para esta de cá. Conforme a gente vai pintando, a gente vai tendo a noção da onde é sombra, da onde é luz. Daí vai ficando mais fácil da gente achar e saber jogar o tom, a cor por cima. Nessa parte eu já não jogo branco aqui, por quê? Porque aqui já tem o branco de cá. Se eu jogar, vai ficar, né, uma cor com a outra e vai dar contraste. Contraste não, vai emendar uma cor com a outra. Nessa daqui, tem uma pétalazinha virada aqui, eu só faço isso, ó. Essa daqui também tem uma pétalazinha virada, então, é só uma pinceladinha, você já faz a pétalazinha virada. Para essas daqui de baixo, eu vou usar a cor rosa bebê, por enquanto, para poder clarear. Depois, eu jogo o branco em algumas partes.
Agora, com um pouquinho só de branco, eu vou dar só umas pinceladinhas em algumas partes, nestas daqui, bem pouquinho. Agora, eu vou passar para as de cima. Vou usar aqui a cor salmão bebê também. Bem pouquinho. Agora, eu vou retocar com o branco, no cantinho do pincel, algumas pétalas. Jogo mais um pouquinho e puxo. Essa daqui tem uma pétalazinha virada aqui. Bem no cantinho do pincel, pouca tinta. E vou dando pinceladinhas. Finalizei essa parte das florzinhas. Agora, eu vou colocar aqui no fundinho, com o pincel fininho, com a cor marrom. Eu vou achar aqui uns cantinhos para eu estar definindo mais as pétalas, mais as florzinhas, bem delicadamente. Não vou contornar, eu vou jogar em alguns cantinhos a cor marrom. Com muito cuidado, bem devagarzinho. Agora, com a cor preta, na pontinha do pincel, bem fininho, eu vou dar fazer umas pintinhas aqui dentro do miolinho. Cinco, 6 pintinhas. Agora, com a cor amarelo ouro, no pincel fininho também, eu vou dar mais pinceladinhas aqui por cima. Finalizei as flores, né? O buquezinho aqui das flores. Agora, eu vou passar pro lacinho. Com o pincel número 4 e com a cor vermelho fogo, eu vou preencher todo o lacinho, cobrir toda essa parte aqui do lacinho. Preenchi todo aqui o lacinho de vermelho fogo. Agora, com o marrom no cantinho do pincel, eu vou dar a sombra. Aqui, bem no pezinho, na pontinha do laço aqui dentro, eu venho com marrom
e vou sombreando aqui pra fora. Escurecendo essa parte aqui um pouco, só um pouquinho. Este lacinho está por trás deste aqui. Então, eu vou fazer a sombra aqui, ó. Aqui por trás. Lavei o meu pincel. Com a cor rosa bebê, eu vou jogar aqui para clarear. E vou sombrear um pouquinho. Como essa está na frente, então eu vou fazer ela mais clarinha. E aqui eu vou jogar um pouquinho também, bem um pouquinho. Vou aproveitar e vou jogar deste lado também. Vou preencher este lado de cá. Eu vou voltar de novo neste porque a cor foi sumindo e eu quero realçar o brilho. Então, eu volto e dou mais pincelada aqui com a cor clara. No caso, aqui é o rosa bebê. Aqui eu vou esperar puxar um pouco, secar um pouquinho para eu poder jogar, porque ela tá bem molinha ainda. Os lacinhos já estão prontos. Agora, só vou puxar aqui esta folhinha, o cabinho dela, o cabinho dessa daqui. E fazer uns risquinhos, uns raminhos aqui em volta. Com um pincel bem fininho, eu vou puxando esses raminhos. Está pronto o trabalhinho de hoje. Esta faixa eu vou estar colocando no pano de prato, pregar bonitinho, e vou trazer aqui para mostrar como ficou colado no pano. Trabalho finalizado, já costurado no tecido, ficou muito bom. Aqui embaixo eu coloquei uma faixa, combinando com a pintura, bem costuradinho. Agora falta dar mais alguns acabamentos aqui na barrinha de fora com crochê. E está finalizado este trabalho. Espero que tenha gostado. Se você gostou, dê seu joinha, compartilhe. Obrigada.